Olá meninas, tudo bom? Hoje é 8 de abril de 2021, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 8º dia do propósito Caminhada de Oração 10. O tema de hoje é Os céus manifestam a glória de Deus. O texto-chave está em Salmos 19, mas eu vou ler outros textos antes da gente entrar nesse tema, porque a gente precisa compreender algumas coisinhas antes de entrar no tema. Irmãs, nós já estamos chegando no finalzinho da nossa caminhada, né? Como passa rápido. Por isso que eu gosto de propósitos, porque quando a gente deixa a vida correr solta, num piscar de olhos já se passaram 10 dias, 30 dias, 100 dias, acabou o ano. E quando você olha para trás, a gente não fez nada. Mas quando a gente coloca propósitos, né? Eu vou estar fazendo uma caminhada de oração por 10 dias, vou estar fazendo um jejum por tantos dias, né? Se vocês estão fazendo o propósito de pão, por exemplo, que eu falei, imagina, a gente vai ficar uma semana, 10 dias sem comer pão e ministrando no nosso corpo, né? Dizendo, olha, há algo maior além do físico que eu quero que você viva. A gente está dizendo para o nosso próprio corpo isso, sem contar os benefícios, né? Então, pouco a pouco, a gente vai vencendo, a gente vai rompendo. Então eu gosto de propósito por isso. E a gente tem que pegar o hábito de fazer propósitos, tanto espiritual quanto também na disciplina para a gente. Eu comentei sobre o Spring Cleanup, né, que a gente faz aqui na primavera, né, de cuidar da casa, dar uma olhada na casa, tirar algumas coisas já que a gente não usa mais, dar uma organizada na casa. E eu tenho tentado fazer isso, escrever por mês, né? O que eu quero fazer naquele mês, o que eu quero fazer naquela semana. É lógico que às vezes não dá certo, né, irmã? A gente tenta, mas o importante é tentar sempre. Eu sou do time de tentar sempre, pouco a pouco. Não precisa voar na lua pensando que é queijo, mas devagar e sempre. Bom, vamos entrar aqui na palavra de Deus. E eu estou muito feliz que a caminhada está chegando ao fim. Por ver o sustento de Deus. Essa caminhada ela está sendo feita debaixo de uma graça muito especial de Deus, de uma força, e eu vou contar esse testemunho para vocês em breve, tá bom? Bom, o tema é Os céus manifestam a glória de Deus. Nós falamos ontem sobre se calar, se aquietar diante de Deus, né? Para que a gente aprenda a ouvir a voz dele, para que a gente aprenda a ser filhos também, que fala mais alinhado com o que ele está falando. Mas hoje eu quero falar sobre a oração da contemplação, né? Ontem nós falamos um pouco a oração do silêncio. Hoje nós vamos falar da oração da contemplação, oração contemplativa. Essa oração contemplativa, ela nos ensina a parar, orar, ouvir e contemplar. Então, a importância do silêncio ontem, juntamente com o silêncio, você aprende a contemplar. Porque quando você silencia, você se aquieta, e quando você se aquieta, você começa a observar. E nós precisamos ser filhos que observam o que o Pai está fazendo, tanto no espiritual quanto no físico, no natural. Mas antes de entrar no tema, os céus manifestam a glória de Deus, vamos entender algo sobre o agricultor. Em Marcos capítulo 4, no versículo 26 e 20 a 29, fala assim, é a parábola da semente. Disse ainda, Jesus estava dizendo, né? O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e depois ele dormisse e ele se levantasse de noite e de dia a semente germinou e crescesse e ele não sabe como aquilo aconteceu. Não sabendo como aconteceu. A terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada aí um tempo de colheita, um tempo de ceifa. Acho que uma das qualidades apurada de um agricultor é saber contemplar o tempo. É saber observar o tempo, observar o sol, a chuva, a ser sensível ao tempo, né? Ele tem que saber o momento certo que ele deve plantar, ele tem que saber o momento certo que ele deve colher, ele tem que saber o momento certo
que a chuva vem, o que ele faz, né? O que ele pode trabalhar na agricultura ali antes da chuva vir ou deixa para depois que a chuva vir. Então, o agricultor ele tem que ter essa sensibilidade. E eu li vários textos, né, irmã? Eu gostaria de ser pregadora de um texto só, sabe? Que esse pregador bacana, que pega um texto e vai só nele. Não é o meu forte. Eu vou para um monte de lado, juntando tudo para que a gente entenda o que o Senhor está falando. E eu li vários textos e a gente viu que o Senhor compara muito o homem com o agricultor. E aqui está dizendo que o agricultor, ele lança a semente, mas ele vai descansar e ele não sabe o que aconteceu, qual que é o mistério que acontece ali debaixo da terra, né? Qual que é o mistério que faz a semente germinar. Nós precisamos entender isso, né? Nós estamos falando de arar a terra, de semente, nós estamos falando agora na parte de sementes, e uma semente que nós vamos precisar muito para a gente entender essa caminhada de oração é a semente da confiança. Nós precisamos entender essa semente. E hoje, a falar sobre os céus manifesta a glória de Deus, ela vai nos ensinar a obter essa semente que chama confiança. A confiança, irmãs, é que Ele está trabalhando. A confiança é que você fez a sua parte e Ele, como um Deus fiel, justo, fará a parte dele, e a parte dele é fazer crescer a semente, né? Ele tem essa especialidade de fazer no secreto. Deus faz a semente germinar no secreto. Deus gera uma vida, né? Na gestação de 9 meses, é uma vida sendo gerada no secreto. Então, o nosso trabalho é nos posicionar, arar a terra, preparar tudo, lançar a semente. Mas o crescimento, o fruto, é o trabalhar do nosso Pai. Mas no meio de muitos trabalhos da nossa vida diária, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E ele veio para destruir e ele está tentando roubar a beleza da criação. Muitas de nós, na correria, nós não paramos para contemplar o que Deus está fazendo, o que Deus está sustentando, e eu quero falar dos céus manifestam a glória de Deus. Então vamos lá para Salmos 19, vamos lá para o texto para a gente entender. Então você entendeu que o agricultor ele tem essa sensibilidade, né? Ele precisa estar olhando para o céu, ele precisa estar olhando para o tempo. Bom, vamos ler Salmos 19 do versículo 1 ao 8. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia traz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confim do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade do céu à outra, e vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vou ler o 8, né? Os preceitos do Senhor são reto e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Vou ler o 9 também. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e são igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e ao destilar dos favos. Eu vou parar por aqui, senão a gente lê tudo. Por isso que eu digo que os salmos são orações incríveis. Então você imagina um dia que você está cansada, entristecida, sem muita perspectiva, e você começa a ler essas palavras, que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, que o temor do Senhor permanece para sempre, que as obras dele é mais desejável do que o ouro. Enfim, a gente vai lendo e a gente vai recebendo vida. Mas o tema é esse: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia. Irmãs, esse tema
Os céus proclamam a glória de Deus, eu escrevi o título, né, no começo do ano. Aqui faz muito frio e eu não sei vocês, mas quando a gente não conhece um lugar que faz muito frio, a gente tem a impressão que os dias são cinzentos. Não sei se vocês têm essa impressão. Eu tinha essa impressão, né? Que os dias são cinzentos. E quando eu converso com algumas pessoas no Brasil, muitas pessoas pensam assim, né? Ai, que pena, vocês não têm sol lá, né? É muito frio. Mas a verdade é que o sol, ele aparece todos os dias. E esse ano, em especial, apesar do frio, tiveram dias absurdamente lindos. Eu cheguei a gravar algumas vezes, né, para compartilhar em stories, no status. E eu vou deixar um videozinho aqui que eu gravei, acho que no comecinho de março, com o frio de uma sensação térmica de menos 13, eu acho que estava. E os dias estavam lindíssimos e eu aprendi, sabe, mãe, isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, de a oração da contemplação. Eu tive que aprender a parar e olhar a beleza do Senhor, do Criador. Eu sei que muitas pessoas já nascem com essa como é que eu vou dizer? Esse talento, esse dom, essa disposição, essa maravilha de poder contemplar, né? Isso é ótimo. Glória a Deus para quem já tem essa aptidão. Mas eu não, eu tive que aprender. Porque, como eu disse, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E baseado na vida que eu tive, de dificuldade de crescer e já ter que segurar o chifre pelo boi, como eu digo, eu não tinha muito tempo para essas coisas. Não tinha muito tempo para ficar contemplando muita coisa, não. Eu queria saber vamos vencer, né? E aí eu tive que aprender. Então, já tem uns anos que o Senhor está me ensinando a observar as coisas. Então, nos últimos 10 anos, em especial, quando eu me mudei para essa casa que eu moro hoje, ela é uma casa numa rua sem saída, cercada de bastante natureza. Aí eu fui me aquietando e eu fui aprendendo. Eu até tive uma conversa com o dono da casa, acho que foi no final do ano. Ele chamou a gente para conversar, perguntando se a gente gostava realmente dessa casa. E eu disse sim. Eu quis contar para ele a importância desse ambiente, o que trouxe espiritualmente para mim. Então eu disse para ele, eu gosto muito dessa casa, porque eu queria entrar nesse assunto espiritual para poder pregar um pouquinho, né, irmãs? Que a gente não pode desperdiçar a oportunidade. Eu disse, eu gosto muito porque essa casa me trouxe muita experiência com Deus. E, irmãs, e às vezes você pode dizer, mas é porque você mora num lugar bacana, né? Não existe isso. A glória do Senhor está em toda a terra. Em toda a terra. No deserto mais seco, mais árido, você vai contemplar a glória do Criador. Lógico que tem hora que a gente tem uns privilégios de ver umas coisas bem bacanas, mas não coloque essa concepção na sua cabeça, não, sabe, irmãs? Valorize e desfrute daquilo que Deus tem te dado. Não fique achando que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. E se ela está mais verde, você já sabe o que aconteceu, né? Nós já explicamos aqui a caminhada inteira em 8 dias, que foi porque a pessoa arou, a pessoa trabalhou, a pessoa lutou. E se você quer ter uma grama verdinha, ou se você quer ter olhos apurados, é só você investir que você vai ter. Então eu tive que aprender isso, essa oração contemplativa. Uma das coisas muito bacanas é você também orar. Quando eu criei a caminhada, ela foi feita ao ar livre, né? De você orar caminhando, falando com Deus, caminhando, observando. Então isso foi me ensinando a olhar as coisas, a observar. É muito interessante. Faça esse tipo de oração. Sai para caminhar, dá uma volta no seu bairro. Eu sei que agora está em momento de pandemia, irmã, mas às vezes a rua está deserta. Coloca uma máscara e dá uma caminhada. É melhor do que você ficar aglomerado, achando que tá, né? Tô em família, aglomerado, tá tudo salvo. Melhor você dar uma volta na rua sem ninguém, que você vai estar mais seguro.
Então eu comecei a fazer essa caminhada em observação. Então esse é o tema. Esse tema veio no meu coração porque nós precisamos contemplar a glória do Criador. E o que acontece? O que tem a ver isso, irmão? O que nós vamos ganhar com isso? Nós vamos ganhar essa semente que chama confiança. Porque nós precisamos olhar para o céu. Todos os dias quando você acorda, você olhar para o céu, olhar para o dia e entender que existe um Deus que sustenta todo o universo há anos e anos e anos, né? E quando a gente começa a entender, opa, eu sou apenas um sopro que é sustentado com todo esse universo, e esse Deus, ele me ama, ele me chama, ele quer falar comigo, ele confia em mim, ele está me chamando para trabalhar com ele nesse dia, ele está me chamando para viver com ele nesse dia. Então Deus tem coisas lindas para falar conosco e nos revelar, mas a gente precisa dessa, a gente precisa se abrir para isso, sabe, irmãs? A gente precisa viver esse sobrenatural no meio do natural. E aí, quando eu comecei a falar dessas coisas na caminhada de oração, né? Eu lembro que acho que o segundo ou terceiro áudio da caminhada de oração, lá no começo, uns 4 anos atrás, eu cheguei a fazer ele até caminhando realmente, porque eu queria passar essa concepção para as mulheres. Sai para fora um pouco, contempla, né? Quando você vê os profetas, irmãs, várias vezes Deus diz para os profetas: o que você está vendo, né? Ele diz para Jeremias: o que você vê? Ele coloca as coisas diante do profeta e ele pergunta para o profeta o que o profeta está vendo. E às vezes a gente quer tanta vitória, a gente quer algumas coisas e a gente não para olhar uma coisa simples que Satanás está roubando de nós. Isso não é um costume da nossa cultura cristã, né? Isso parece mais das religiões orientais. As religiões orientais têm esse costume, né? Então, muitas vezes, outros povos desfrutam mais do que a gente. E, irmãs, esse mundo, tudo foi criado para o homem. Tudo manifesta a glória de Deus, né? Quando morar aqui, tenho o privilégio de poder ver as 4 estações tão definidas. E aí, como eu disse, na primavera está tudo seco, vai brotando aos pouquinhos. Daqui a pouco está tudo verdinho no verão, daqui a pouco começa a colorir tudo no outono, as árvores ficam aquelas cores maravilhosas, vermelha, laranja, amarela. Depois cai tudo e vem a neve, e Deus faz aquela neve cair, depois ele dá sol para que ela derrete, e ele vai sustentando o universo. E quando nós vamos orando e contemplando e declarando as grandezas de Deus, a gente vai recebendo essa semente que chama confiança. E essa semente confiança é que vai fazer o seu jardim brotar, é que vai fazer o seu jardim dar fruto. Vamos entrar aqui em outros textos, tá? Eu quero ler Gênesis capítulo 15, no versículo 1, o 5 e o 6, para vocês verem que Deus nos chama para contemplar, e Deus fez isso com o pai da fé, Abraão. Depois deste acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Vou pular para o 5. Então ele chamou Abraão até para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que pode, e diz-lhe, e ele lhe disse, né, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus estava tendo uma conversa com Abraão, porque Deus dizia que ele ia ser grande, que ele ia ter muitos filhos, ele não tinha nenhum, né? E aí um dia Deus disse para Abraão: Abraão, vem aqui fora, dá uma olhada no céu. Dá uma olhada no céu e conta as estrelas. Vê se você pode contar. Você consegue contar as estrelas? Porque a sua posteridade vai ser assim. E ele creu, e isso foi imputado para a justiça. Se Abraão tivesse distraído, tentando resolver seus problemas na sua própria força, não tivesse vivido esse momento aqui de quietude e de contemplação, ele teria perdido uma grande palavra do Senhor aqui.
Então, irmãs, vamos começar a ter mais gratidão, a parar, a orar, a olhar para o céu, sabe? A entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu lembro quando eu fiz a primeira caminhada, e eu incentivei, né, as mulheres a isso, a começar a contemplar. Eu lembro de uma pessoa que estava fazendo a caminhada, ela mora aqui já há 30 anos, e ela disse que trabalhava muito, e ela contou que ela não tinha percebido, tá, que aqui nos Estados Unidos existia pardal. Então ela chegou em casa, quando ela começou a fazer a caminhada, ela começou a chegar em casa e ela, ao invés de correr para fazer seus afazeres, ela ficou um pouquinho na varanda. Porque aqui tem uma coisa que é muito contraditória, irmãs. É um país de uma natureza muito linda, porém, a correria do dia a dia, o mundo do capitalismo, se você não se esforçar, você pode passar o ano todo sem ter ido lá fora observar toda essa beleza. Por quê? Porque no calor é muito calor. Então, você quer ficar dentro do ar-condicionado. Todas as casas, carro, lojas têm ar-condicionado. Então, se você não se esforçar para ficar lá fora, para fazer uma caminhada, você vai correr para o ar-condicionado e não vai viver essa grandeza que eu estou falando. Boa parte do ano é frio também, porque não é só o inverno que é frio. O inverno é um frio rigoroso, mas na primavera tem seus dias frios, no outono tem dias frios, então a maioria da parte do ano é frio. E se você não gosta de frio, você também vai correr para dentro do quentinho, porque todo lugar tem o aquecedor. Então é um contraste muito louco. É como eu disse, o inimigo quer roubar essa maravilha que é desfrutar da grandeza, da glória do Senhor. Vamos ler aqui Isaías 40, no versículo 26, fala assim: levantai ao alto. Gente, eu tô lendo todo dia errado um negócio aqui, né? Misericórdia, vamos lá. É porque eu tô dormindo ainda, né, irmão? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Olha que tremendo, né? Uma palavra que nos motiva a olhar para o alto e ver quem criou todas essas coisas. Então, quando você está angustiado, toda essa batalha que o mundo está enfrentando, irmãs, olha para o céu e fala: ei, há quantos mil anos Deus sustenta todo esse universo? Há quanta geração já passou e Ele continua sendo Deus, sustentando todo o universo, sustentando os planetas, né? Ali solto no universo. Então nós precisamos aprender essa oração da contemplação. Quando eu postei esse vídeo também do céu, uma colega minha também que faz a caminhada, ela agradecendo e dizia: olha que interessante, ela falou: tem dias que eu não olho para o céu, nem sabia que o céu estava tão lindo assim, e nós estamos no mesmo lugar, na mesma cidade, né? Então assim, é uma distração, o inimigo quer nos distrair, irmãs, o inimigo quer roubar as coisas preparadas para os filhos. Então faça uma caminhada, ore. Ou então, se você não está podendo caminhar, senta no sol, principalmente vocês que estão no Brasil, já falei isso milhões de vezes. Desfruta do nosso país, mas desfruta, irmãs, para receber vigor e tutano nos seus ossos, vindo do Senhor. Porque, como eu disse ontem, a nossa nação é uma nação festeira, que a gente quer desfrutar só no oba-oba. E eu não estou falando só de quem não é cristão, até mesmo a gente cristão. A gente quer festividade, né? A gente quer muitas reuniões, a gente quer a festa das irmãs, a festa dos casais, a festa das crianças. Isso é muito bom, mas Deus está nos chamando a um momento de: ei, chegou a hora de você me conhecer e prosseguir me conhecer numa intimidade maior, porque tudo passa, mas a glória do Senhor não. Vamos ler Jeremias 17, no versículo 5.
a 8, que fala assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Essa aqui é a semente que nós vamos desenvolver na oração da contemplação, tá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e o ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o Senhor diz que ele é quem esquadrinha o coração e prova os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, irmãs, aqui está dizendo que bendito é o homem que confia no Senhor. Se a gente confiar no Senhor, nós vamos ser plantados como uma árvore junto às águas, e as nossas raízes vão estar firmada, profunda, recebendo o alimento, né, que vem ali do Senhor. É isso que o Senhor está comparando a gente com uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu quero falar algo. Ontem eu disse que a palavra, nós precisamos devolver a palavra para o Senhor. Isso aqui é uma outra oração também que a gente pode fazer maravilhosa. E essa palavra está em Jeremias, mas ela também está em Salmos, capítulo 1. Mesma coisa, repetindo a mesma coisa. É o que eu estava dizendo, lembra que os profetas repetem a palavra? Então, eu estava querendo relembrar isso aqui. Bom, para terminar, nós vamos ler Salmos, capítulo 8. E eu espero que o Espírito Santo esteja despertando vocês. A gente tem que alinhar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa fé, os nossos olhos. Nós temos que treinar os nossos olhos a ver as grandezas de Deus, né? A gente não vê, irmãs, como eu disse para a mulher que mora aqui mais de 30 anos, nunca tinha percebido que tinham pardais nos Estados Unidos. Por quê? Por causa da correria. Porque nós queremos ganhar e viver conforme a nossa força. E o Senhor muitas vezes está nos chamando. Ei, como ele chamou Abraão, sai aqui fora. Deixa eu falar com você através das coisas. Aqui tem um pássaro que aparece toda primavera, ele é vermelhinho. E é lindo, né? E aí no Brasil tem tanta beleza maravilhosa, irmã. Tem cidades que aparece mico, né? Macaquinhos. Tem pássaros coloridos. Tem beija-flor, que é uma coisa típica do Brasil. Mas a gente, na nossa correria, a gente acha que tudo isso é uma canseira, muitas vezes, né? Até tem eu não tenho essa fotinho, mas até tem uma fotinho do IP, eu amo muito o IP amarelo, e tem uma fotinho que circula na internet de uma pessoa olhando o IP, achando aquela coisa mais linda, e uma outra pessoa criticando porque as folhas estão caindo e ela tem que limpar aquelas folhas, e ela criticando, né? Aquela árvore que faz aquelas folhas caírem. Então o Senhor quer nos despertar nessa simplicidade, porque se nós não temos o coração para contemplar as obras dele e declarar a grandeza dele, será que nós temos autoridade, irmã, para falar alguma coisa, para decretar algumas coisas? Então Deus está nos sacudindo, irmã. Deus está alinhando coisas tão simples na nossa vida, tá bom? Vamos lá, vamos ler para terminar Salmo 8. O Senhor nosso, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a sua majestade. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito, suscita força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembre, e o filho do homem para que visites? Fizeste-nos, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome.
Olha que palavra gloriosa para a gente declarar também nesses dias que o mundo está um caos, nesses dias que a gente acha que parece, né? O inimigo quer dizer para nós que, olha, Deus perdeu o controle, né? Muitas vezes pode vir esse medo, Deus perdeu o controle, o que vai ser da humanidade? Não, Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aqui está dizendo que a gente olha para os céus, as obras do dedo de Deus, e a gente pergunta, quem é o homem no meio desse universo, no meio desse mundo, né? As nações, irmãs, são coisas tão grandiosas, cada povo do seu tipo, cada povo com a sua cultura, cada povo com a sua sabedoria, com os seus talentos, que constrói o seu país. A terra que a gente vê muito isso, Israel, a gente vê muito isso, de contemplar. Porque Israel, você vê, um deserto, é uma terra seca, mas que o povo trabalhou duro para arar aquela terra, para fazer as plantações. Eles são especialistas em irrigação no mundo, irmãs, porque eles trabalharam com o Senhor, e quando você chega ali, você contempla verdadeiramente as obras do Senhor, através daqueles homens. Aqui está dizendo que quem somos nós? Quem somos nós diante de tudo isso? Mas que Deus nos fizeste um pouco menor do que Ele, e de glória e de honra nos coroaste, nos dando domínio sobre as obras das suas mãos, porque Ele nos deu domínio, né? Quando Ele criou o homem, Ele deu domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre tudo. O homem tem uma inteligência incrível, juntamente com Deus, ele constrói grandes coisas. Então, o que eu quero deixar para nós hoje, irmãs, é essa mensagem. Vamos desenvolver dentro de nós a oração contemplativa, porque os céus manifestam a glória de Deus. Começa a declarar isso todos os dias. Começa a olhar para o céu e falar, opa, no meio dessa grandeza toda, Deus conta comigo. Deus conta comigo para ser uma voz que vai louvá-lo, que vai engrandecê-lo, que vai atrair outros para louvar o Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Estamos chegando ao fim desses 10 dias, com muita alegria, muita satisfação, porque o nosso Deus é incrível, incrível. E Ele está desejando ter filhos que desenvolvam uma comunhão muito mais profunda de tudo que você já viveu, irmã. Tudo que você já viveu, sabe? Tem hora que a gente precisa falar, Pai, não importa quantos anos de crente eu tenho, quantos anos de cristão, quantos anos de caminhada com o Senhor, quantos anos eu pratico isso ou aquilo, vamos começar de novo. Eu quero aprender coisas novas, tá bom? A canção que eu vou deixar hoje, irmãs, é uma canção que uma irmã me enviou, porque eu acho maravilhoso a nossa participação, né? Eu falei ontem de Abacuque, eu falei da oração que o profeta fez, que ele falou que ele ficou estarrecido, e a pessoa me mandou uma canção que é a oração pura que eu li ontem de Abacuque 3. Então eu vou deixar aqui, porque ela também tem a ver com hoje, e eu gostaria que vocês conhecessem. É uma linda canção, uma oração muito maravilhosa. Tenha um dia de vitória, que o Espírito Santo fale com vocês. Se você tiver oportunidade, sente-se no sol, receba a sua vitamina D, respira, agradece pelo fôlego da vida e começa a contemplar. Às vezes nós queremos ir a lugares altos, queremos ir a lugares longes, queremos viver coisas grandes, mas nós não somos fiéis àquilo que o Senhor nos deu. Ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você tem desejo de conhecer nações, começa contemplando o seu bairro, começa contemplando o lugar que o Senhor te colocou. Porque Deus, Ele não coloca nas nossas mãos aquilo que nós não somos gratos, aquilo que nós não estamos preparados para viver. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, graças te dou nesse dia, porque mais um dia tu nos sustentaste. Mais um dia o fôlego de vida está sobre nós. Vai tirando do nosso coração toda ansiedade, todo medo, tudo aquilo que impede da gente contemplar a tua grandeza, a tua obra, e da gente relembrar todos os dias que somos filhos amados do Senhor, que o Senhor nos coroaste de honra, nos dando todo o domínio, como está escrito na tua palavra. Que nós venhamos ser filhos que entenda e caminhe glorificando o teu nome, declarando a tua grandeza, a tua majestade. Pai, os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Tu está no controle de todas as coisas. Sopra o Teu Espírito sobre nós. Alcança aqueles que precisam. Coloca de pé. Dê mais uma chance, Senhor, para aqueles que estão passando por dificuldade. Dê mais uma chance deles estarem de pé e poder declarar que o Senhor é Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.